A tela do laptop brilhava, uma exibição fria da traição de Brenda em pixels brancos e nítidos. Meu mundo, construído meticulosamente ao longo de 2 décadas, implodiu naquele escritório silencioso, deixando-me exposta e sem fôlego. Suas palavras, não dela, mas uma mensagem, ponto para ela, gravada na minha mente. Mal posso esperar pela nossa reunião estratégica na sexta-feira. Mesmo hotel, mesmo quarto. Vista aquela roupa preta que eu gosto. A crueldade casual de Chad Olsen ecoou no silêncio do quarto. John Miller, de 42 anos, entendia de precisão. Como analista sênior da Midwest Holdings, seus dias eram uma estrutura cuidadosamente construída de dados, projeções e manobras estratégicas. Sua vida, ele sempre acreditou, refletia essa precisão. 20 anos de casamento com Brenda, uma mulher que outrora compartilhara sua ambição com uma energia intensa, quase palpável. Sua casa no subúrbio, o gramado impecavelmente cuidado, as carreiras conjuntas, tudo parecia uma máquina bem lubrificada, um testemunho de seus esforços compartilhados e respeito mútuo. Uma vida perfeita e funcional no meio-oeste americano. Contudo, nos últimos meses, as coisas começaram a desandar. Não de forma dramática, não de um jeito que chamasse a atenção, mas sutil o suficiente para John notar e ignorar. As noites que Brenda passava em claro na sua própria empresa financeira tornaram-se mais frequentes. O aroma suave e adocicado de um perfume novo que John não havia comprado para ela ocasionalmente impregnava seus lenços. Seu celular, antes deixado casualmente sobre a bancada da cozinha, agora parecia encontrar o caminho para dentro da bolsa ou escondido sob uma pilha de revistas na sala de estar. Ele atribuiu isso às pressões do trabalho dela, à rotina implacável do mercado. Todo mundo estava sobrecarregado ultimamente. Era uma quarta-feira, uma daquelas particularmente sombrias, com a chuva batendo forte nas janelas do escritório em casa. John estava imerso na aquisição da Echo Systems, um negócio complexo que poderia redefinir o posicionamento da Midwest Holdings no mercado. Ele valorizava a concentração tranquila de trabalhar em casa em dias como aquele, com o ritmo da chuva servindo de pano de fundo para seus cálculos. Ele se afastou da mesa para reabastecer sua caneca de café e foi até a cozinha. No caminho de volta, passou pelo lado de Brenda no escritório compartilhado. O laptop dela, geralmente bem fechado, estava aberto sobre a mesa de mogno. A tela brilhava suavemente na penumbra. John parou, sentindo um arrepio de curiosidade na nuca. Ele não era de bisbilhotar, nunca fora, mas a tela era impossível de ignorar. Um aplicativo de mensagens, um que ele reconhecia dos círculos profissionais, estava aberto. E lá, nítido e inconfundível, estava o nome: Chad Olsen. Chad Olsen, seu principal concorrente. O chefe astuto e agressivo da Heartland Innovations, um homem com quem John frequentemente travava batalhas em mesas de conferência e durante disputas acirradas até altas horas da noite. O olhar de John se voltou para a conversa. Era recente, havia apenas alguns minutos. Seus olhos se fixaram na última mensagem, cujas palavras se gravavam em sua memória com a frieza cortante do ácido. Mal posso esperar pela nossa reunião estratégica na sexta-feira. Mesmo hotel, mesmo quarto. Vou usar aquela roupa preta que eu gosto. As palavras explodiram em sua mente. Sessão estratégica. O duplo sentido cruel e cínico o atingiu com a força de um golpe físico. Não apenas sua esposa, não apenas seu casamento, mas sua carreira, sua posição profissional, potencialmente o próprio acordo com a Ecosystems. A traição foi absoluta. Um corte limpo e cirúrgico na própria base de sua existência. Ele sentiu um frio repentino e profundo que nada tinha a ver com o ar úmido da noite. Seu mundo, construído com tanto cuidado e precisão, não havia se despedaçado, simplesmente deixara de existir. A onda inicial e primal de raiva foi rapidamente suprimida. O analista dentro dele, a parte do cérebro treinada para compartimentalizar as emoções em prol de uma estratégia objetiva, assumiu o controle. Sentiu as mãos tremerem por um instante, depois as firmou. Não haveria gritos, nem confrontos, ainda não. Pegou o celular, com movimentos deliberados e sem pressa. Levantou-o, tirou uma foto rápida e nítida da tela, certificando-se de que o registro de data e hora e o nome do remetente estivessem visíveis. Em seguida, com a mesma precisão cuidadosa, fechou a tampa do laptop, clicando-a exatamente como a encontrara. Nenhum vestígio, nenhum indício de que tivesse visto qualquer coisa.
Menos de 1 hora depois, a porta da garagem estrondou. Brenda. Ele ouviu seus passos na lavanderia, o tilintar de suas chaves. Estava de volta à sua mesa, imerso em uma planilha, com o rosto cuidadosamente inexpressivo. John, você ainda está acordado? Sua voz alegre e ensaiada ecoou pelo escritório. Só estou terminando, respondeu ele, mantendo o tom de voz calmo. Dia difícil? Ela apareceu na porta, tirando o casaco de chuva. Ah, você sabe, Great Lakes Freight sempre tem alguma coisa. Outra reunião que se estendeu até tarde. O Randy, da contabilidade, quase surtou com as projeções trimestrais. Seu sorriso era fácil, seus olhos um pouco brilhantes demais. Ela começou a contar uma narrativa detalhada e totalmente convincente sobre os dramas inventados do dia. Sua facilidade em mentir, a atuação impecável causou uma onda de frio e repulsa em John. Ela era boa, muito boa. Ele a observou, com um nó se apertando em seu estômago. Parece que você precisa relaxar, disse ele, levantando-se da cadeira com um sorriso ensaiado no rosto. Eu poderia preparar um banho para você. E abrir aquele cabernet que você gosta? Os olhos dela brilharam. Oh, John, isso parece perfeito. Ela se inclinou e lhe deu um beijo rápido na bochecha. O perfume suave e adocicado o envolveu novamente. Ele entrou na cozinha com passos firmes. Serviu a Brenda uma taça generosa de cabernet. Para si, escolheu um bom bourbon, um duplo, puro. O jogo havia começado. Na manhã seguinte, o céu estava de um cinza plano e inflexível, refletindo a paisagem do mundo interior de John. Ele ligou para sua assistente administrativa na Midwest Holdings, alegando uma gripe repentina e forte. Sua voz, aos seus próprios ouvidos, soava notavelmente normal, sem demonstrar qualquer vestígio da fúria calculada que fervilhava sob sua pele desde o retorno de Brenda na noite anterior. Sua próxima ligação foi para Dale Peterson, um nome que lhe fora dado anos atrás por um colega que, discretamente, havia passado por um naufrágio doméstico semelhante. Dale trabalhava em um escritório modesto acima de uma lavanderia, o ar com um leve cheiro de produtos químicos e café velho. John estava sentado do outro lado de uma mesa desarrumada, em frente a Dale, um homem cujo rosto era um mapa de experiências cínicas, seus olhos penetrantes e fixos. Preciso de informações, Dale, começou John com a voz baixa e firme. Não uma confrontação, ainda não, apenas dados, fatos. Ele deslizou o celular pela mesa, mostrando a foto que havia tirado. Dale pegou o aparelho, examinou a imagem da tela do laptop de Brenda, a mensagem incriminadora de Chad Olsen. Seu olhar era indecifrável. Isto, continuou John, tocando levemente a tela com o dedo indicador, não é apenas um assunto pessoal. Chad Olsen é meu principal concorrente. Esta reunião estratégica provavelmente envolve informações confidenciais. Estamos no meio de uma aquisição crucial para a Ecosystems. Isto não é apenas um caso extraconjugal, é espionagem industrial. Ele observou o rosto de Dale em busca de uma reação, de qualquer sinal de que a gravidade da traição profissional fosse tão evidente quanto a pessoal. Dale apenas assentiu lentamente com a expressão impassível. Pacote padrão de vigilância, então, resmungou Dale, desligando o telefone. Comunicações, movimentações, encontros presenciais, tudo o que você possa imaginar. Esse tipo de trabalho não é barato, Sr. Miller, principalmente com essa pegada industrial. John encarou-o diretamente. Dinheiro não é problema, Dale, disse ele com a voz firme, sem qualquer floreio emocional. Resultados? Sim. Deixou um adiantamento considerável, um envelope grosso com notas de $100 impecáveis. No canto da mesa de Dale, saiu para a chuva fria sentindo-se nem mais leve nem mais pesado, apenas extremamente concentrado. Os 2 dias seguintes foram uma agonia em câmera lenta. John seguia sua rotina em casa, o marido perfeito, conversando sobre o dia de Brenda, perguntando se ela precisava de algo do supermercado. Ele a observava, reparando no movimento rápido do pulso quando ela checava o celular, na leve hesitação antes de encontrar seu olhar. Cada interação era uma performance, uma dança de dissimulação cuidadosamente coreografada. A tensão moral silenciosa na casa era palpável, uma corda esticada até o limite. Na manhã de sexta-feira, o relatório completo de Dale chegou ao seu e-mail criptografado. John o abriu em sua mesa no escritório, a porta fechada, totalmente concentrado. Era um arquivo volumoso, repleto de datas, horários e locais específicos. O Elmwood Inn, um estabelecimento suburbano previsível próximo à rodovia,
havia sido o principal ponto de encontro deles. O caso, conforme confirmado pelo rastreamento meticuloso de Dale, vinha acontecendo há 4 meses, começando quase exatamente quando a oportunidade de aquisição da Ecosystems surgiu no radar da Midwest Holdings. O relatório não se limitou ao caso extraconjugal. Detalhou 7 instâncias distintas em que Brenda acessou remotamente o servidor doméstico de John, o mesmo servidor que continha seus arquivos de trabalho mais confidenciais, incluindo toda a estratégia de aquisição da Ecosystems. Os dados técnicos eram irrefutáveis. Ela não apenas traiu o casamento, ela minou ativa e sistematicamente sua vida profissional e sua empresa. Enterrado nas páginas finais, em meio aos registros financeiros e históricos de chamadas, havia um dossiê à parte. Clara Olsen, esposa de Chad, advogada corporativa na Riverbend Legal, um escritório conceituado no centro da cidade. John estudou a foto dela. Olhos escuros e inteligentes, rosto sereno, corte de cabelo prático. Ela parecia uma mulher que entendia de precisão, assim como ele. Ele encarou o número de Clara na tela, uma nova e fria certeza se instalando em seu peito. Sua boca estava seca, sua língua áspera como lixa, mas sua mão permaneceu firme enquanto discava. Ele havia ensaiado a ligação, as palavras escolhidas com o mesmo cuidado que dedicava a uma importante apresentação para investidores. Clara Olsen atendeu ao terceiro toque com voz clara e profissional. Clara Olsen, Riverbend Legal. Senhora Olsen, meu nome é John Miller. Sou analista sênior da Midwest Holdings. Acredito que precisamos conversar sobre um possível conflito de interesses envolvendo nossos respectivos cônjuges e sobre uma questão profissional em andamento. Ele manteve o tom de voz neutro, sem dar espaço para especulações ou reações emocionais. O silêncio na linha prolongou-se, pesado e profundo, enquanto Clara processava as implicações de sua cuidadosa escolha de palavras. Ele quase podia ouvir as engrenagens girando em sua mente jurídica. Entendo, disse ela finalmente, baixando um pouco a voz e endurecendo o profissionalismo. Onde e quando você pretende fazer o pedido? O Copper Kettle Bar no Grand River Hotel, respondeu John, já sabendo o que faria em seguida. Hoje à noite, 8 horas. São 8 horas, Sr. Miller, confirmou ela. A ligação caiu. John chegou ao The Copper Kettle meia hora antes do horário marcado. O bar, situado no Grand River Hotel, era um exemplo de discrição à moda antiga, todo em madeira escura e com conversas sussurradas. Ele escolheu uma mesa de canto no fundo, protegida por uma samambaia em vaso, que oferecia uma visão clara da entrada sem ser facilmente observado. Pediu um bourbon puro e o saboreou lentamente, com o gelo tilintando suavemente no murmúrio tranquilo do ambiente. Exatamente às 8 horas, Clara Olsen entrou. Movia-se com uma confiança discreta, seu terno escuro impecavelmente ajustado, sua expressão serena. Ela examinou o salão rapidamente, seus olhos inteligentes pousando em John. Não hesitou em seu passo ao se aproximar de sua mesa. Ela ofereceu um aceno breve, quase imperceptível, e sentou-se na cadeira em frente a ele. Sr. Miller, disse ela, com a voz calma, sem qualquer traço de afeto ou acusação. Sra. Olsen, respondeu John, retribuindo o olhar com firmeza. Ele já havia colocado uma pasta fina e sem identificação sobre a mesa entre eles. Empurrou-a para o outro lado. Acredito que aqui esteja a informação que a senhora esperava. Clara abriu a pasta. Dentro estavam as fotos impressas da tela do laptop de Brenda e as mensagens incriminatórias de Chad. Abaixo, o relatório de Dale Peterson, conciso e detalhado em tópicos. John observou seu rosto enquanto ela lia, procurando qualquer brecha em sua fachada profissional. Sua expressão permaneceu inabalável. Ela leu cada palavra, cada registro de data e hora, cada instância documentada de traição, tanto pessoal quanto profissional. Ela anotou as 7 vezes em que Brenda acessou o servidor doméstico de John, os detalhes da estratégia de aquisição da Ecosystems expostos. Após vários longos minutos, ela fechou a pasta, colocando-a de volta sobre a mesa com cuidado deliberado. Está bem completo, Sr. Miller. Sua voz era monótona. Sim, é verdade, confirmou John. Dale Peterson é muito bom no que faz. Clara finalmente encontrou o olhar dele, um lampejo de algo indecifrável passando por seus olhos. Minhas suspeitas aumentaram nas últimas semanas, admitiu ela, agora com a voz mais baixa. Chad tem sido evasivo. Noites em claro, explicações vagas.
Não é um padrão que eu desconheça em relação a clientes, mas é novo para ele. Eu não fazia ideia de que fosse isso, ou que envolvesse espionagem industrial. A frase pairou no ar, carregada de implicações. Minha principal preocupação, declarou John, inclinando-se ligeiramente para a frente, não é apenas o caso extraconjugal, Sra. Olsen. Isso é um assunto pessoal. A espionagem corporativa, no entanto, afeta diretamente a Midwest Holdings. Chad não está apenas dormindo com minha esposa. Ele está ativamente tentando sabotar uma aquisição crucial usando dados confidenciais da empresa. Não se trata de vingança por um casamento fracassado. Trata-se de proteger minha empresa de uma ameaça muito séria. Clara, como advogada especializada em fusões e aquisições, compreendeu a gravidade da situação imediatamente. Sua expressão endureceu ainda mais. Entendo. As consequências legais para Chad e para sua esposa seriam severas. Perda de reputação, potencial ruína da carreira, penalidades financeiras. Acusações criminais não estão descartadas, dependendo das especificidades dos dados acessados e utilizados. Suas palavras eram precisas, analíticas, imparciais. Exatamente, disse John. É por isso que acredito que temos um interesse mútuo aqui, um interesse conjunto, inclusive. Ambos temos muito a perder, tanto pessoal quanto profissionalmente, se isso não for resolvido corretamente. Clara ponderou as palavras dele, o olhar distante por um instante, antes de se tornar mais penetrante. Concordo. Minha ética profissional, para não mencionar a traição pessoal, ditam que isso não pode continuar. O que o senhor propõe, Sr. Miller? Colaboração, respondeu John, com uma satisfação sombria começando a se instalar em seu peito. Reunimos provas irrefutáveis e legalmente admissíveis, para ambos os casos, a traição corporativa e a conjugal. Apresentamos tudo de uma forma que não lhes deixa margem para manobras. Ele havia encontrado sua aliada inesperada, Clara Olsen, com sua determinação inabalável e mente jurídica afiada, era exatamente o que ele precisava. Ótimo, disse Clara com um leve aceno de cabeça, quase imperceptível, em concordância. Minha especialidade será garantir que as provas que coletarmos sejam não apenas conclusivas, mas também admissíveis em juízo. Cadeia de custódia, documentação adequada. Precisaremos ser meticulosos. Qualquer deslize e eles poderão alegar armadilha ou vigilância ilegal. Ela fez uma pausa e então olhou diretamente para ele. Precisamos atingi-los onde dói mais. John assentiu com a cabeça. Não tenho dúvidas de que conseguiremos, Sr. Olsen. Ele sentiu uma fria determinação, um senso de propósito que estivera ausente por dias. O jogo havia realmente começado. John e Clara se encontraram novamente, desta vez em uma cafeteria discreta, bem fora de seus circuitos habituais. O ar vibrava com o tilintar suave da cerâmica e murmúrios baixos, uma distração perfeita. A conversa foi concisa e eficiente. Estabeleceram um protocolo de comunicação seguro, e-mails criptografados e um celular descartável para atualizações urgentes e confidenciais. Não era uma brincadeira, era uma operação profissional. Deixamos a sexta-feira acontecer, afirmou Clara, mexendo o café. Precisamos de provas irrefutáveis. Não apenas mensagens de texto, mas evidências físicas do caso. Algo que ligue Chad diretamente a um momento e lugar específicos. E se ele usar alguma das informações que sua esposa lhe passou, precisamos que isso também seja documentado. John assentiu com a cabeça. Daley já está cuidando disso. Ele terá vigilância total da pousada Elmwood. Teremos tudo. Enquanto John mantinha sua fachada cuidadosamente construída em casa e no trabalho, Clara se dedicava à sua parte. Ligações discretas para contatos jurídicos, perguntas veladas sobre precedentes de espionagem corporativa, discussões sobre proteção patrimonial em divórcios de pessoas de alto patrimônio. Suas indagações eram vagas o suficiente para não levantar suspeitas, mas precisas o bastante para reunir a munição jurídica necessária. Na Midwest Holdings, John seguia sua rotina, com o rosto imbuído de diligência. Realizava reuniões regulares, revisava relatórios e participava das conversas informais de sempre. Mas, nas horas de silêncio atrás da porta trancada de seu escritório, ele começou a tramar uma armadilha. Acessou seu servidor doméstico, o mesmo que Brenda havia invadido com tanta facilidade, e começou a inserir dados falsos em alguns arquivos aparentemente importantes, mas não essenciais. Esses documentos de isca
cuidadosamente elaborados com informações plausíveis, porém enganosas, foram projetados para serem irresistíveis a um concorrente em busca de vantagem. Ele imaginava Chad devorando-os, confiante de que estava obtendo um ponto forte, apenas para se ver levado a um beco sem saída estratégico. As atualizações de Dale Peterson chegavam regularmente, relatórios curtos e objetivos, a agenda de Brenda, os movimentos de Chad, uma frequência crescente de telefonemas e mensagens codificadas. Cada informação era mais um fio na teia que John e Clara estavam tecendo. John absorvia tudo, os detalhes solidificando sua determinação, abafando o zumbido constante de traição sob sua calma aparente. O momento certo é crucial, disse Clara durante uma de suas breves e intensas conversas. Não queremos revelar nossas intenções cedo demais, dando a eles a chance de destruir provas, mas também não queremos esperar muito. Precisamos causar o máximo impacto, profissional e pessoalmente. Eles discutiram vários cenários, buscando o momento ideal para atacar, para expor a verdade de uma forma que deixasse Chad e Brenda completamente encurralados. Enquanto isso, Clara começou a investigar a vida profissional de Chad, usando sua rede de contatos para descobrir quaisquer vulnerabilidades financeiras ou atalhos éticos que ele pudesse ter tomado na Heartland Innovations. Sua mente jurídica, afiada e analítica, buscava cada possível fraqueza, cada ângulo de ataque viável. De volta à casa, Brenda parecia cada vez mais ousada. Seu telefone ainda estava protegido, suas explicações ainda vagas, mas seu comportamento havia adquirido um ar confiante, quase despreocupado. Às vezes, ela cantarolava enquanto preparava o jantar ou ria com muita facilidade de alguma piada sem graça de John. Essa aparente felicidade, construída sobre uma base de tamanha falsidade, não despertou uma nova fúria em John. Em vez disso, aguçou seu foco, alimentando sua fria determinação. Confirmou a profundidade de seus cálculos. John encontrou uma estranha paz nos detalhes intrincados de sua contra-estratégia. Ele lidava com sua turbulência emocional não a ignorando, mas canalizando-a para o planejamento meticuloso. Cada passo, cada movimento calculado era um ato deliberado de vontade. Eles antecipavam os próximos movimentos de Chad, prevendo como ele tentaria usar as informações roubadas, agora comprometidas. Prepararam suas armadilhas, prontos para seus inevitáveis deslizes. À medida que a sexta-feira se aproximava, a tensão no ar, embora invisível para Brenda, tornava-se palpável para John. Cada hora que passava era um tic-tac do relógio, marcando a contagem regressiva para o momento decisivo. Ele se sentia como uma mola comprimida, pronta para liberar uma força devastadora, meticulosamente planejada. O realismo tranquilo do meio-oeste americano que permeava sua vida havia se transformado em uma partida de xadrez de alto risco, e ele estava determinado a vencer. A sexta-feira chegou com uma alegria enganosa, o tipo de manhã fresca e ensolarada de outono que geralmente prometia um dia produtivo. Brenda saiu para o trabalho com um adeus casual, seu tom leve, quase otimista. "Grande dia para a Great Lakes Freight", disse ela, acariciando a bochecha dele. "Me deseje sorte." John acenou com a cabeça, indiferente, observando-a partir, já sabendo a verdade sobre seu destino. As atualizações de Dale Peterson começaram quase imediatamente. Uma mensagem de texto. Brenda Miller, 10/17, fez o check-in no Elmwood Inn, quarto 214. Alguns minutos depois, Chad Olsen, 10:35, entrou no quarto 214, sem mais informações. A confirmação, crua e factual, pouco fez para aliviar o nó gelado no estômago de John. Só o apertou. Na Midwest Holdings, John agia com um propósito calculado. Em uma reunião de alto nível sobre a aquisição da Ecosystems, ele conduziu a conversa de forma sutil, porém firme para um aspecto específico e crítico do projeto. Essa era a área exata onde os dados enganosos, cuidadosamente plantados, causariam o máximo de danos. Ele observava seus colegas, analisando suas reações, garantindo que a narrativa falsa que havia criado fosse facilmente absorvida e utilizada. Enquanto isso, a poucos quilômetros de distância, Chad Olsen, confiante nas informações fornecidas por Brenda, fazia uma apresentação ousada, porém fatalmente falha, para sua equipe na Heartland Innovations. Ele expôs o que acreditava ser a estratégia da Midwest Holdings,
uma estratégia meticulosamente elaborada por John para ser um beco sem saída estratégico. John havia garantido que o plano real e robusto da empresa estivesse totalmente protegido, enquanto a informação falsa se espalhava, como um vírus digital, pela rede profissional de Chad. Clara, trabalhando em seu próprio escritório, desempenhou seu papel com eficiência discreta. Através de seus contatos influentes no setor, ela garantiu sutilmente que rumores sobre a nova e ousada estratégia de Chad, baseada inteiramente em informações falsas plantadas por John, começassem a chegar aos principais concorrentes. As sementes da dúvida profissional e do futuro desastre para Chad estavam sendo semeadas. À tarde, John distribuiu um memorando interno, fingindo surpresa e preocupação com uma reviravolta inesperada na aquisição da Ecosystems. Ele destacou delicadamente o que chamou de potenciais erros de cálculo estratégicos por parte de empresas rivais, sublinhando sutilmente os iminentes deslizes de Chad sem revelar suas próprias intenções. Ele observou, com uma satisfação sombria, enquanto a narrativa começava a ganhar força. Naquela noite, a casa estava silenciosa, um silêncio pesado de expectativa. John esperava por Brenda, saboreando um único whisky bourbon, sua compostura um véu fino e frágil sobre a raiva fervilhante e a tensão moral silenciosa dentro dele. Cada tic-tac do relógio era como uma batida de tambor. Você pode achar que sabe aonde isso vai dar, mas as escolhas custosas da vida muitas vezes se desenrolam de maneiras inesperadas. Fique até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. Às 19h48, ele ouviu o ronco familiar do carro dela na entrada da garagem. A porta da garagem abriu com um rangido e fechou. Passos na lavanderia. Brenda entrou na cozinha, tirando o casaco com uma alegria forçada estampada no rosto. Dia difícil? Perguntou John com voz neutra. Sabe, ela começou tentando demonstrar sua habitual desenvoltura, mas John percebeu a leve hesitação em seu tom, o jeito como seus olhos se desviaram por uma fração de segundo. O Randy, da contabilidade, teve um colapso total de novo. As projeções trimestrais estão um caos, mas acho que consegui resolver a situação. Ela passou por ele, indo em direção à geladeira. O cheiro o atingiu então. Não era o perfume dela de sempre, nem o novo que ele tinha notado, mas o aroma fraco e genérico de sabonete de hotel, misturado com algo mais que ele não conseguia identificar, mas que reconheceu imediatamente como não pertencente à casa deles. É mesmo? Disse John, baixando um pouco a voz, a calma mais ameaçadora do que qualquer grito. Ele enfiou a mão no bolso e tirou o celular. Colocou-o na bancada da cozinha entre eles com a tela para cima. A primeira imagem era a que ele tinha tirado do laptop dela. A mensagem de Chad Olsen. Então, lentamente, ele rolou a tela até a próxima imagem. A fotografia de Dale Peterson, com data e hora registradas, tirada poucas horas antes de Brenda e Chad Olsen saindo do quarto 214 do The Elmwood Inn, com os rostos claramente visíveis. Abaixo, uma captura de tela do livro de registro de check-in do hotel com o nome dela. Os olhos de Brenda se arregalaram, fixando-se na tela. Sua alegria forçada evaporou. A cor sumiu de seu rosto, deixando-a completamente pálida. Sua respiração ficou presa na garganta, um som pequeno e sufocado. As mentiras, os elaborados enganos, a vida dupla cuidadosamente construída, tudo desmoronou naquele instante, exposto sob o brilho intenso da tela do celular. Seu mundo, construído sobre tanta falsidade, finalmente se despedaçou. O choque inicial de Brenda se dissipou em uma torrente frenética de palavras. John, não, você não entende. Não é o que parece. E sua voz era fraca, desesperada. Negação, seguida de desculpas rápidas e ofegantes, intercaladas com acusações frenéticas de que ele a estava negligenciando, de que nunca o via de verdade. Ela agarrou o braço dele, os dedos frios. John permaneceu imóvel, inabalável. Seu olhar estava fixo nela, frio e distante. Eu entendo perfeitamente, Brenda, disse ele com a voz calma, quase coloquial, mas carregada de uma firmeza inflexível. Eu entendo que, nos últimos 4 meses, enquanto eu construía nosso futuro, você o estava destruindo, não apenas dormindo com Chad Olsen, mas roubando os dados confidenciais da minha empresa e os repassando para um concorrente. Ele observou o sangue sumir do rosto dela novamente. A menção à espionagem corporativa, aos dados roubados da Midwest Holdings, a atingiu com uma nova onda de terror. O caso aparentemente simples em sua mente
foi subitamente ofuscado pelo espectro iminente da ruína profissional, do processo judicial. A profundidade do buraco em que ela havia se metido, percebeu agora, era insondável. Já falei com meu advogado, continuou John, com a voz lenta e ponderada. O processo de divórcio foi iniciado, alegando adultério e má conduta financeira. Você será notificada na próxima semana. Ele a viu estremecer, os ombros caírem, a resistência se esvaindo dela. Não havia mais nada a dizer. A quilômetros de distância, em uma sala de conferência silenciosa e impessoal, Clara Olsen estava sentada em frente a Chad, com uma pasta sem identificação aberta entre eles. Ela havia apresentado evidências semelhantes. Fotos, extratos bancários, as mensagens criptografadas dele para Brenda e a descrição detalhada dos dados comprometidos. A arrogância de Chad, suas tentativas iniciais de negar tudo, foram rapidamente silenciadas pela apresentação calma e metódica dos fatos feita por Clara. Isto não é apenas uma disputa conjugal, Chad, afirmou Clara, com voz firme e formal. Trata-se de má conduta corporativa, espionagem industrial. Você usou propriedade intelectual roubada para obter vantagem injusta. As implicações legais para você, para a Heartland Innovations, são graves. Acusações criminais, processos milionários, proibição de futuras aquisições. E, pessoalmente, o acordo do nosso divórcio refletirá esses fatos. Chad, encurralado e exposto, finalmente explodiu em uma torrente de acusações e ameaças desesperadas. Mas Clara permaneceu impassível, com uma expressão fria e inflexível. Deixou-o se esgotar. Depois reiterou calmamente os fatos, as consequências legais, a inevitabilidade do que estava por vir. No mundo de John, as repercussões da desastrosa apresentação de Chad na Heartland Innovations já começavam a se espalhar pelo setor. Os sussurros se transformaram em especulações, aí em seguida, em preocupação declarada entre os círculos de investimento. O memorando discreto de John agora parecia profético. Dale Peterson, sob as instruções de John, havia vazado discretamente mais informações estratégicas sobre a espionagem corporativa de Chad para importantes órgãos de fiscalização do setor e autoridades competentes. O cerco se fechou. Pressionados pelos crescentes rumores e pelas ameaças veladas de ações judiciais, os conselhos de administração da Heartland Innovations e da Midwest Holdings iniciaram rapidamente investigações internas. O cheiro de escândalo corporativo pairava no ar, um aroma que John sabia que logo envolveria Chad por completo. Enquanto isso, Brenda fez um esforço desesperado para comparecer ao trabalho na Prairie Transport na manhã seguinte, mas os rumores já haviam começado. Os colegas desviavam o olhar, as ligações não eram atendidas. A rápida onda de boatos e suspeitas já estava destruindo sua carreira. John percorria a casa com uma eficiência arrepiante. Encontrou as caixas vazias no porão, fechando-as com fita adesiva com movimentos precisos e deliberados. Revirou o armário de Brenda, a cômoda, tirando roupas, sapatos, objetos pessoais. Empacotou tudo com cuidado impessoalmente, como se estivesse preparando uma encomenda para um estranho. Cada item colocado em uma caixa era mais um prego no caixão da vida deles juntos, mais uma marca do fim definitivo e frio. O silêncio da casa era opressivo, um testemunho da destruição silenciosa que ele estava perpetrando. Os divórcios, para ambos os casais, tornaram-se assuntos públicos e conturbados, cada um deles um reflexo do escândalo corporativo que agora consumia o mundo empresarial do meio-oeste. O realismo tranquilo de suas vidas explodiu em um drama que estampava as manchetes. John, por meio de seu advogado e munido de provas irrefutáveis de espionagem corporativa, conseguiu um acordo de divórcio decisivamente favorável a ele. Brenda, enfrentando não apenas acusações de adultério, mas também o espectro de sérias ações judiciais por má conduta financeira e roubo de propriedade intelectual, viu-se encurralada. Sua parte na considerável herança foi drasticamente reduzida e seu futuro financeiro sombrio. A vida cuidadosamente construída por ela estava sendo sistematicamente desmantelada. Clara, agindo por conta própria, moveu-se com a precisão de um cirurgião. Com o apoio estratégico de John, ela conduziu habilmente seu divórcio de Chad. Ela expôs meticulosamente a má conduta dele, não apenas o caso extraconjugal, mas também o uso imprudente de dados roubados e as violações éticas que comprometeram a Heartland Innovations. Ela não deixou espaço para dúvidas.
Nenhum lugar para Chad se esconder. As consequências imediatas foram brutais. Chad Olsen foi formalmente suspenso da Heartland Innovations, enquanto aguardava uma investigação interna e externa. Sua reputação, outrora impecável, construída ao longo de décadas no competitivo mundo das finanças, ficou em frangalhos, vítima de sua própria arrogância e ganância. Seu nome, antes sinônimo de inovação agressiva, agora era sussurrado com desprezo e pena. O destino de Brenda foi igualmente rápido e implacável. Os rumores sobre seu envolvimento na espionagem corporativa chegaram aos escritórios da Prairie Transport. Ela foi demitida imediatamente. Sua carreira, sua reputação profissional e sua imagem cuidadosamente construída foram irremediavelmente prejudicadas. Não haveria segundas chances nessa unida comunidade empresarial do meio-oeste. A mídia, sempre ávida por escândalos, agarrou-se à história com ferocidade. A queda de um titã corporativo estampava uma manchete. Outra, adultério e espionagem abalam a indústria. Seus rostos de John, Brenda, Chad e Clara foram estampados em sites de notícias locais e revistas de negócios. Suas vidas privadas agora eram um espetáculo público. Para John, a vitória teve um gosto agridoce. Havia uma satisfação sombria em ver seu plano meticulosamente executado se desenrolar, em observar as consequências da traição sendo aplicadas com tamanha precisão. Mas essa satisfação se misturava a uma dor silenciosa e persistente. A vida que ele conhecera, a base que construíra, havia desaparecido. Ele vencera a batalha, mas perdera a guerra pela paz em seu lar. Ele suportou as difíceis conversas na Midwest Holdings, explicando cuidadosamente a gravidade da traição e os esforços da empresa para protegê-lo. Seus colegas e mentores ofereceram apoio, com expressões que misturavam simpatia e desconforto. A confiança que depositara em Brenda havia desaparecido, e parte dessa perda reverberou em seus relacionamentos profissionais. Clara, por meio de suas ações decisivas e eficazes, consolidou sua reputação na Riverbend Legal. Seus colegas passaram a admirá-la mais do que nunca, e seus clientes a procuravam por seu intelecto formidável e sua determinação inabalável. Ela emergiu dos destroços de seu casamento não diminuída, mas fortalecida, um testemunho de sua integridade profissional. Tanto John quanto Clara suportaram o peso emocional do escrutínio público e da destruição de suas famílias. Eles não estavam imunes ao custo, apenas determinados a pagá-lo em seus próprios termos. Em seu desespero, Brenda fez várias tentativas de contatar John. Mensagens de voz, e-mails, algumas mensagens de texto lacônicas, expressando remorso e implorando por compreensão. Mas John permaneceu impassível. Ele não respondeu. Seu caminho a seguir estava claro e não envolvia olhar para trás. Enquanto isso, Chad fez tentativas desesperadas e fúteis de salvar sua carreira, contatando conhecidos e emitindo declarações cuidadosamente elaboradas. Mas as evidências contra ele, meticulosamente reunidas, eram simplesmente esmagadoras. Não havia como escapar da rede que John e Clara haviam tecido. A notícia oficial chegou com uma frieza definitiva. Chad Olsen foi demitido da Heartland Innovations. A investigação confirmou o que John e Clara já haviam revelado. Sua carreira no setor financeiro, construída sobre ambição e cálculos implacáveis, estava irremediavelmente encerrada. As consequências não se limitaram à esfera profissional. Ele perdeu sua família, sua vida cuidadosamente construída no subúrbio e enfrentou custos legais substanciais, tanto do acordo de divórcio com Clara, quanto dos processos pendentes da Heartland Innovations por quebra de contrato e má conduta corporativa. As consequências de suas escolhas agora eram uma realidade concreta e sufocante. Brenda também se viu em um deserto profissional. Suas tentativas de conseguir um novo emprego foram recebidas com rejeições educadas ou, pior, um silêncio ensurdecedor. Seu nome, antes símbolo de ambição e capacidade, agora era sinônimo de traição profissional e pessoal. Os sussurros a seguiam como uma sombra. Os convites sociais desapareceram. Amigos, antes próximos, tornaram-se distantes, relutantes em se associar à sua reputação destruída. O isolamento era absoluto, um silêncio profundo onde antes existiam risos e camaradagem. John, na Midwest Holdings, conduziu com sucesso a aquisição da Echo Systems. Foi um triunfo profissional, um testemunho de sua habilidade e visão estratégica. A empresa prosperou,
Sua posição se consolidou. No entanto, sob a aparência de sucesso, um vazio emocional persistia. Os destroços de sua vida pessoal, a casa silenciosa, a ausência da presença familiar, ainda que enganosa, de Brenda, deixaram uma dor profunda. Ele se debatia com as complexidades morais de suas ações, buscara justiça, ou talvez vingança, e a alcançara com precisão devastadora. Mas a que custo? O preço pago fora realmente justo, ou ele simplesmente trocara um tipo de dor por outra? Clara, embora vindicada e fortalecida profissionalmente, também experimentou o esgotamento da reconstrução. Seu apartamento, antes compartilhado, agora parecia vasto e silencioso. O escrutínio público havia sido exaustivo, o desgaste emocional de dissecar seu casamento no tribunal, imenso. Ela estava livre, sim, mas a liberdade muitas vezes vinha acompanhada de um tipo próprio de solidão, uma quietude que exigia resiliência. A mensagem da coisa preta, o texto aparentemente inofensivo que desencadeou toda essa catástrofe, agora soava como um eco distante e amargo. Sua pontada inicial havia se dissipado, substituída pelo resíduo persistente do que havia causado. Carreiras destruídas, famílias despedaçadas, vidas irremediavelmente alteradas. Após semanas de buscas infrutíferas, Brenda contemplou o impensável: deixar o meio oeste. A paisagem familiar, as cidades tranquilas, o próprio ar pareciam carregar muitas lembranças, muitos olhares julgadores. Um novo começo, bem longe, parecia sua única fuga da reputação, que agora a precedia por toda parte. Enquanto isso, John tinha que lidar com conhecidos em comum. Em eventos da empresa, em encontros locais, as perguntas não ditas pairavam no ar. Ele mantinha um silêncio digno, oferecendo apenas declarações gerais e cuidadosamente elaboradas sobre a infeliz reviravolta em sua vida pessoal. Deixava que os rumores preenchessem as lacunas, sabendo que a verdade, em sua forma mais crua, seria demais para a maioria compreender. Ele tentara controlar a narrativa, e conseguira, mas a narrativa em si era uma tragédia. Ele suportava o peso disso, estoicamente, como se esperava de um homem do meio oeste. O silêncio em sua casa era um lembrete constante do alto preço que todos haviam pago. Meses se transformaram em um ano. John havia reconstruído meticulosamente os fragmentos de sua vida profissional. Sua resiliência e pensamento estratégico, aprimorados no calor de sua crise pessoal, lhe renderam uma promoção na Midwest Holdings. Ele vendeu a espaçosa casa de 5 quartos, cujo eco era muito alto, e se mudou para uma casa menor e mais isolada do outro lado da cidade. Por meio de conhecidos em comum, distantes e filtrados, ele ocasionalmente ouvia notícias de Brenda e Chad. Ambos estavam passando por dificuldades, navegando por um cenário de exílio profissional e ruína pessoal, pagando o preço com a dura moeda das consequências. Clara Olsen, enquanto isso, continuava sua distinta carreira na Riverbend Legal, uma força discreta, encontrando um novo propósito em seu trabalho. John e Clara mantinham uma conexão respeitosa e distante, unidos pela provação singular e sombria que haviam compartilhado. John explorou novos hobbies, encontrando conforto na simplicidade e previsibilidade da rotina da vida no meio oeste americano. Ele refletia frequentemente sobre a natureza da confiança, a clareza devastadora da traição e a capacidade humana para uma vingança fria e calculada. A vida perfeita que ele acreditava ter havia desaparecido, substituída por uma vida de sabedoria conquistada com esforço e solidão silenciosa. Ele aprendeu a conviver com as sombras persistentes do passado, as memórias da traição como parte permanente e indelével de sua história. Sua paz não veio da destruição dos outros, mas da reconstrução lenta e deliberada de si mesmo. O fim não foi uma vingança triunfante, mas uma compreensão sombria das consequências e do custo duradouro, muitas vezes solitário, da verdade. Os meses se transformaram em um ano tranquilo. John Miller, o homem que orquestrara meticulosamente um desmoronamento brutal, agora trilhava um caminho diferente. A promoção na Midwest Holdings era uma prova de seu intelecto e resiliência, uma vitória conquistada com muito esforço no mundo corporativo. Ele vendera a casa espaçosa, cujos ecos de uma vida construída sobre a mentira eram insuportáveis, optando por uma casa menor e mais solitária. O murmúrio silencioso de sua nova existência contrastava fortemente com a tempestade que enfrentara.
Notícias sobre Brenda e Chad, por meio de contatos em comum, chegavam esporadicamente, como sinais distantes. Ambos estavam em dificuldades, suas carreiras outrora brilhantes extintas, suas vidas pessoais fragmentadas, pagando o preço com a dura e isoladora moeda das consequências. Clara Olsen, uma figura formidável por si só, continuava a trilhar um caminho notável na Riverbend Legal, sua mente brilhante um farol de propósito. Ela e John mantinham uma distância respeitosa, sua conexão baseada na compreensão compartilhada de um passado difícil. John encontrou um consolo tranquilo em novos hobbies, e o ritmo da vida simples do meio-oeste tornou-se um bálsamo para ele. Refletia frequentemente sobre a natureza da confiança, a clareza devastadora da traição e a capacidade fria e precisa de uma vingança calculada. A vida perfeita que outrora vivera desaparecera, substituída por uma sabedoria conquistada com esforço e uma profunda solidão. As sombras persistentes do passado, a memória amarga da traição, eram parte permanente de sua história. Mas ele encontrou uma paz serena não na destruição dos outros, e sim na reconstrução de si mesmo. Esta não era uma história de vingança triunfante, mas de uma compreensão sombria das consequências e do peso duradouro e custoso da verdade. E,